Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Ai, gente, hoje a gente vai pedir um espetinho de acarajé, porque hoje a gente tá com participação de outro estado, hein? Estadual aqui hoje, hein? Esse espetinho de quinta tá crescendo. Eu sou Dandara Farias. Eu sou Camila Rodrigues. E acabamos de chegar no espetinho de quinta. Oi, gente! Estamos aqui mais uma quinta-feira aqui pela Rádio FTFM 96,9, também no Spotify, no YouTube e Google Podcast, @Espetinho de Quinta. Sigam a gente lá! Dando sequência, né, nessa nossa série de episódios sobre a jovem mãe adulta, né, que a gente deu esse nome, hoje a gente traz um contraponto. Nós viemos de 3 episódios com nossas amigas que são mães recentes, que falaram sobre a experiência delas com a maternidade. E hoje o convite foi muito especial também para uma grande amiga que formou junto comigo. Somos aí egressas da UFT, turma 4 de enfermagem. E ela tem um trabalho muito empoderado e muito bonito sobre a escolha da mulher de não maternar. E aí eu fiz esse convite, né? Eu e Camille fizemos o convite para a Caroline Freitas, vir trazer o seu ponto, o seu trabalho sobre a não maternidade, esse por que as mulheres estão desistindo de maternar ou não estão mais com tanto desejo, com tanto aquela coisa em cima da maternidade. E Carol, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Oi, gente, boa noite. É um grande prazer fazer parte desse espetinho maravilhoso que hoje está com cardápio especial, né? Que combina muito bem com a cervejinha gelada. Que saudade do meu Tocantins. Amiga do calor que tá aqui. Aqui tá chuva. Mas me apresentando, além de egressa da UFT junto com a Dandara, para além disso, né? Para além da minha profissão, tocando mais para esse lado pessoal das escolhas, né? Eu sou uma mulher cis, bissexual, e estou em uma relação heterossexual com um homem que é pai de 2. Então, eu sou madrasta. Não boadrasta, tá? Madrasta mesmo, do maternar. Respeitando o sufixo, quase, assim. Se a gente fosse Exatamente. E quando você fez a chamada, me veio um questionamento muito legal. Que assim, você falou, escolheu não maternar. Não é bem isso. Porque eu materno. Eu materno os meus 2 enteados, eu materno meus sobrinhos, eu materno minha afilhada, porque o maternar é esse cuidado, né, feminino na nossa sociedade com crianças, que vai além do papel do gerar, do escolher, né, o ser mãe, quando a gente vai para além dessa questão da geração, do adotar, enfim. Então, eu materno, mas eu não quero ser mãe. Nossa, amiga, assim, ela já chegou quebrando aqui nossa quarta parede, né? Porque realmente é algo que, por isso que é bom a gente ter, assim, muitas visões e muitas opiniões em cima, porque a gente também já vai se construindo, desconstruindo, reconstruindo. E a Carol, né? Será que a gente consegue aqui dizer, responder por que as mulheres estão, assim, tomando essa decisão? Vou até mudar o verbo, de não gestar, de não ter, não se tornarem mães, assim, né? Não terem filhos, assim. Eu até acompanhei uma pesquisa que foi feita, né, no Brasil, recente, 2018, apresentando que 36% das mulheres falaram que não tinham intenção de ser mãe, né? E aí eles pontuavam assim que muitas não conseguiram responder e que sabem que
a pressão também é sobre nós, mulheres, né, para que a gente, nossa, como assim você não quer ser mãe? Muitas não respondem de fato o que querem, o que desejam e tal. Mas que também existe essa questão de que a gente às vezes não sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente não quer, ou que é algo que muda, né, mutável com o tempo e passa. E aí, assim, será que a gente pode responder ou a gente consegue trazer alguns pontos que as mulheres têm apresentado quanto a esse questionamento sobre gestar, sobre maternar também, né? Então, é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem os seus motivos e razões para querer ser e para não querer ser. Sim, Os meus perpassam pelo autoconhecimento, sim. que chegou um pouco tarde, assim, na minha vida, né? Porque quanto mais a gente se abre para se conhecer, conhecer seus limites, seus potenciais, mais fácil se torna, né, o nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal. Tomada de decisão também, né? Né, lidar com as frustrações, com as mudanças. Então, perpassa por esse caminho, mas também vem de uma construção familiar onde não tinha essa imposição. No meu ciclo familiar, né, a gente não tem obrigatoriedade de se relacionar com alguém, de casar, né, de ter filhos. A gente tem a obrigatoriedade de ser livre, e de ser autônomo. Eu escutei um podcast anterior, acredito que da mãe atípica, e ela falou, né, que ela quer que o filho dela seja livre, seja feliz e consiga lidar com a vida dele. E foi esse o meu processo, e acredito que é o ideal, né? Para com todas as crianças, independente de qualquer coisa. Então, perpassa por isso e também perpassa por reconhecer o meu direito sexual e reprodutivo. A Dandara bem sabe, né? Desde a faculdade eu tenho uma liberdade muito grande e um desejo e uma busca por esse lado da sexualidade. Então, a partir do momento em que eu adentrei ele, eu falei, opa, peraí, eu não preciso ser, né? E eu tenho meios de não ser, eu tenho como chegar a isso. E eu acho que é isso, mas é muito pessoal. É a mesma coisa de perguntar pra você, por que você quer ou por que você não quer? Sim. Né, é uma construção social e familiar, e uma construção pessoal, na verdade, nossa. Concordo plenamente com o que você colocou mesmo, e te digo que nunca tinha passado pela minha cabeça a influência familiar, em como isso realmente tem tanto impacto, já que nos impacta em tantas outras coisas, em todo o resto. Em como o meio, aquilo ali, aquela cobrança, realmente vai te colocar muito naquele lugar. Porque, assim, comigo existe uma questão muito grande do impacto profissional, do impacto de questão financeira, né? De como de se prender, de prender muito, de ser uma cobrança muito grande em cima da mulher que materna, em como a gente precisa abandonar muitas coisas, assim, que é o que a gente vê, que é o que acontece, é o que a cobrança vem, né? Abandonar muitas coisas e como o mercado de trabalho passa a te olhar, em como os amigos, né, mesmo, a sociedade ao redor começa a te colocar em que lugar ele começa a te colocar, e como isso exige abandonar certas coisas, mudar muito a cabeça, e acho que é muito difícil tomar essa decisão sabendo, tendo tanta clareza de todas essas coisas que acontecem com pessoas ao nosso redor. Eu acho que vem a questão da pluralidade, né, de escolhas de ser mulher. E a nossa sociedade já há muito tempo vem questionando isso, mas cada vez, entre aspas, né, tem se tornado mais forte. A mulher que quer ser mãe, de quer realmente largar a carreira profissional e tudo mais, e quer ir para casa e tá tudo bem. Sim. E da mesma forma que as mulheres também poder dizer que não querem ser mães. Então, assim, acho que agora a gente tem conseguido entrar no diálogo, né? Porque por muito tempo as mulheres, mesmo não querendo ser mães, elas tentavam se encaixar naquele padrão de eu preciso ser mãe, porque senão eu não vou me encaixar aqui nessa sociedade. Sim.
E eu acho que um outro ponto que pega para mim é que eu sei exatamente, assim, vivi muito bem o que uma mulher, né, deixa, assim, os sonhos que ela abandona para cuidar de uma criança, porque a minha mãe foi essa pessoa, né? Ela deixou várias coisas para poder ser minha mãe e ofertar tudo. Ela virou a vida dela em torno de mim. E aí, às vezes, olhando o que ela abandonou para me criar, Sim. me educar, eu fico olhando, cara, será que eu vou ter essa mesma coragem, essa mesma disponibilidade, essa mesma desapego? Sim. Acho que às vezes até um desapego, né? E até dos outros episódios passados, né? O tanto que as nossas amigas, jovens, mães adultas, passaram por processos para poder ser mãe. E ver isso, perceber isso, é muito forte, né? Então, assim, às vezes quem escutou o podcast falou assim, cara, quero ser mãe, quero viver isso. E às vezes também veio a ideia, falou, poxa, socorro. não quero abrir mão de outras coisas. Né? Será, Carol, que... Será não, né? A gente vive hoje, acho que a gente discute muito essa questão da maternidade compulsória, e aí é quando você diz sobre o autoconhecimento. Muitas de nós, a gente não se dá o tempo mesmo, né, de refletir e pensar sobre maternar ou não, sobre gestar ou não, né, ter filhos e tal, dentre outras coisas. E aí o autoconhecimento, a falta do autoconhecimento impacta nessa escolha, que às vezes ela chega ali, acho que a gente até falou em outros episódios, que eu percebi com essas minhas amigas ao meu redor, que a maternidade, ela chegou. A maioria não foi uma escolha, não foi uma decisão pensada, né? Aconteceu. Como diz Valesca Zanello, que ela coloca assim, ai mãe, você queria que eu fosse o quê? Menino ou menina? E ela, eu só queria fazer sexo, só isso. Esse processo de autoconhecimento, ele não necessariamente ele vai nos blindar, né? Que a nossa é respeitada, porque, como eu falei, né? Acesso à minha liberdade e aos meus direitos sexuais e reprodutivos dentro da minha relação heterossexual, que eu tenho risco de engravidar. Eu sei muito bem que meu marido é muito fértil. Então, assim, eu tenho que tomar os meus cuidados. E pode acontecer, né? Sim. Mas eu faço a minha parte para que não ocorra, porque eu sei das minhas limitações. E a partir daí é uma escolha minha, é uma coisa que eu converso muito com o meu esposo, né? Que é o empoderamento. O corpo é meu, se der alguma coisa, a responsabilidade vai ser minha. Então, eu preciso me cuidar. Porque, infelizmente, a prevenção da gravidez, até a prevenção da IST, né? Ela perpassa por uma responsabilidade mandatória para a mulher. A mulher tem que se prevenir. Então, eu me previno. É um diálogo diário, né? Para um compartilhamento dessa responsabilidade, mas a partir do momento em que eu não quero, que a minha decisão é o meu corpo, é a minha vida, é o que vai impactar. A gente sabe, a gente fala, eu ouvi muito bem vocês falando da responsabilidade dos homens na parentalidade, né? Mas não é uma coisa mandatória. Verdade, né? A nossa sociedade, ela impõe ainda todos os cuidados, e de fato, no início, são necessários, é obrigatório que seja da mãe, né? Da genitora, mas assim, é meu, e eu faço valer os meus direitos. Inclusive, assim, eu tenho um medo surreal de ter uma gravidez não planejada. Sim. Então, eu sou bem certa com relação ao meu método de escolha. Hoje, o meu método de escolha é o anticoncepcional oral, que eu já estou há 15 anos com ele, me adapto muito bem, nunca tive nenhum risco, mas ainda assim, a gente sabe que nenhum método é 100%, né? Sim. Então, perpassa por essa educação sexual que não atinge a todas as mulheres. A todas as mulheres. Até nem só a educação, como o próprio
Método. o acesso a esses equipamentos, né? Muitas mulheres não sabem o que elas têm disponível no SUS, mesmo que às vezes o acesso seja um pouco mais difícil para alguns métodos, mas eles estão lá. E muitas nem imaginam que existe um acesso a DIU no SUS. Pouco se fala, né? É um tabu, sendo que está acontecendo todos os dias, a gravidez não planejada, tudo isso, a gravidez precoce, realmente precoce, não o nosso precoce de 30 anos. 30 anos, o precoce real. O real mesmo. E mesmo assim, pouco se fala e ainda é muito limitado. E quando se fala, vem sempre a onda conservadora falando, geralmente, querem sexualizar nossas crianças e não sei o quê. Mas quando essa criança, entre aspas, engravida, a responsabilidade é dela sozinha, né? Exato. Então... Realmente é muito... Aí eu fico pensando, né, Carol, assim, como é difícil chegar nesse lugar de autonomia e nesse lugar de autoconhecimento e empoderamento sexual, reprodutivo, quando a gente vive tão carentes de afeto, principalmente eu falo do meu lugar, na verdade, né, também que me relaciono heterossexualmente, carentes de afeto e muito em busca de uma relação. Você só vai ser feliz do mesmo jeito que a maternidade, você só vai ser feliz num casamento. Você precisa disso, precisa daquilo. Como a gente como conseguir, assim, às vezes tomar mesmo decisão e definir o que você deseja e levar aquilo como a sua escolha e precisa ser respeitado. Isso é um desafio que, assim, é gigantesco. A gente vê todos os dias. Acho que nós mesmas temos histórias em como a gente já feriu nossos limites algumas vezes. E o quanto para que eles sejam respeitados é trabalhoso, é dificultoso. E é muito difícil dos homens, principalmente, assim, entenderem. A Carol falou um ponto me chamou muita atenção, que realmente os nossos limites, e mesmo a gente falando, a gente ainda tem que lutar muito para mantê-los. Muito, porque acaba que são os nossos limites, então é jogada novamente a responsabilidade pra gente. Isso. Das nossas escolhas e de como a gente age em todas as questões da nossa vida. Assim, você não quer engravidar, então se proteja, porque às vezes, não é o caso da Carol, mas eu digo assim, do outro lado também. Não tem essa... eu não quero ser pai, mas é muito fácil, né? Você fazer um filho e não ser pai. Exatamente. Você e não ser pai. Filho, você ser o genitor e você continuar não sendo pai. Não sendo pai. Exatamente. E a sociedade continua, tá ótimo esse pai que vê de vez em quando, que paga pensão. Tá lindo. É um pai que só leva para passear no shopping, ver filme, comer besteira e maravilhoso. E quando uma mãe, melhorando, e quando uma genitora escolhe não ser mãe? Né? É muito pesado isso. Joga na fogueira. É o fim. E assim, nós mulheres, seremos julgadas independente da escolha que a gente fizer. É verdade. A sua amiga, eu não lembro o nome dela, foi a do último podcast, que ela sempre desejou ser mãe. Ela foi julgada por desejar ser mãe. Foi. Eu que estou falando aqui, que não quero ser mãe, gente, todo mundo me julga, todo mundo. Excluindo a minha família nuclear, né? Minha mãe, minha irmã, minhas tias, enfim. Mas fora isso, nossa, você não quer, mas por quê? Ele não quer ter um filho com você? Porque ele já tem 2, né? Não, é porque você é como se fosse mãe das crianças. Então, assim, e uma coisa que você falou é a romantização das relações afetivas e desse maternar. Que nem você falou, a gente tá muito... Cara, a gente é carente, né? Quem é que não quer um aconchego, uma palavra de afirmação, um tempo de qualidade, né? Com certeza. Enfim, mas, assim, a relação afetiva é uma construção. O maternar, então, nem se fala. Nem se fala. Porque não é só... E a sua amiga, ela falou muito bem isso. É criar um ser humaninho. É você, daqui a uns anos, você vê um homem, uma mulher... E ela ser social, assim, de qualidade, sabe? Uma pessoa que respeita, uma pessoa que
luta pelos direitos, que, enfim, pelo menos é isso que eu prezo num ser humano. Sim. E assim, essa pessoa pode não ser, Né? porque é a nossa expectativa sobre o outro, né? E se ela não Então, for, a mãe também que é julgada. É julgada, a culpa é Gente, da mãe. é um negócio assim, vou te falar, não é fácil ser mulher. Realmente. É complicado ser mulher nessa sociedade, assim, absurdamente. Qualquer escolha que a gente fizer, a gente vai ser julgada, de fato. Se você quer ser mãe, tem que ser mãe naquela idade, porque se você for mãe muito nova, errada. Muito velha, errada. É na idade que as pessoas acharem que tá certo, tá entendeu? certo. E ninguém sabe. É delicado, assim, terrível, né, gente? Vou falar, a gente ri pra não chorar, tem hora. E, Carol, tocando nesse assunto do maternar, né? Como você disse, eu falei assim, e a Carol tem uma vivência de ser madrasta, porque assim, a gente sabe hoje, como estamos discutindo mais sobre maternidade, sobre maternar, sobre essas questões, que muitas vezes os homens tendo filhos, mesmo que esses filhos tenham guarda compartilhada, ou então ele fica aos finais de semana, ele terceiriza esse cuidado para uma mãe, para uma tia, para a avó, para a irmã, ou para o atual relacionamento dele, em que é exigido que essa mulher se comporte como mãe daquelas crianças. E eu tenho, assim, muitas lembranças de posts seus colocando essa questão de como a madrasta é o papel da madrasta, ela não é uma mãe, ela não é para fazer o que uma mãe faria. E que quando o filho vai ali, né, para casa daquela família que ele está inserido, que não é a mãe dele, esse pai precisa agir como o responsável, porque o responsável é ele, e não a pessoa que está se relacionando com ele. assim, como eu falei, é uma maternidade compulsória. E mesmo nunca desejando ser mãe, eu me peguei nessa compulsoriedade com os meus enteados. Sim. Eu tinha que cuidar, eu tinha que. E aquilo foi ficando insustentável para mim, porque eu não queria aquilo. Sim. E aí, até o ponto em que, graças à terapia, eu falei, gente, né? Eu falei, mas eu não preciso, peraí, esse negócio tá errado. Quem tem que cuidar é ele. E aí vai para todo aquele processo de desconstrução. O meu marido fala que eu gosto de problematizar tudo na vida. Não é que eu gosto de problematizar, é porque para ele se torna um problema porque é uma visão completamente diferente de tudo que a nossa sociedade impõe, né? Sim. Então, foi o sentar e conversar, olha, o pai é você, eu tô aqui para te apoiar. E o maternar é isso, o maternar eu vou cuidar dessa criança independente de qual o meu papel na vida dela. Eu vou cuidar, eu vou ser responsável, eu vou prevenir que ocorram acidentes, eu vou alimentar, eu vou mimar, assim, né, o dar carinho, o amar de fato. Eu vou. Sim. Lembrando que madrasta não precisa amar o enteado, é respeitar, o mínimo, porque você respeita todas as crianças, né? Enfim, mas eu amo os meus enteados, graças a Deus a nossa relação é maravilhosa. Mas assim, não sou mãe deles, eles têm mães maravilhosas, graças a Deus, assim, que dão uma educação de base incrível para eles. E aqui a gente só reforça, a gente convive, mas eles sabem muito bem que eu sou a madrasta, que eu sou casada com eles, e que eles têm a mãe, e que eu nunca estar nesse papel de mãe deles. E Deus o livre, acontecer alguma coisa com essas mães, eu não vou ser a mãe deles. Eles têm mãe. Então, mas passa por esses percalços, idem. Não, e é o que você tá falando, assim, eu até estudando para esses episódios, e coisas também da vida, são assuntos que eu gosto mesmo, fico fuçando na internet inteiro o tempo todo, falando exatamente que a gente tem comunidades, né, comunidades mais antigas, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, em que realmente o papel de cuidar, né, de maternar as crianças é de toda a comunidade, não é só da mãe. Comunidades indígenas, muitas das vezes, a gente que com a nossa visão eurocentrada, hoje a gente exige que a mãe acompanhe o filho quando ele adoece para ir para um hospital e tal. Mas antes ia muito ou o pajé ou a pessoa que era a mais
a pessoa que mais cuidou de crianças lá na tribo, era ela que acompanhava qualquer criança que se adoecia aos serviços de saúde. E a nossa sociedade não tem essa visão, né? Nós, mulheres, quando vamos maternar, quando vamos gestar, é quem somos as únicas responsáveis e se vira, dá seu jeito, seu trabalho não interessa, sua família, sua vida externa não interessa, afetiva, de amigos, sexual, não interessa. Agora cuidar do filho, pronto, acabou, é seu, se der certo, ótimo, não fez mais que obrigação, se não der certo, nossa, que péssima mãe você é, né? Exatamente, e essa mesma sociedade patriarcal e machista que impõe pra gente maternar, ela tira a liberdade desse homem de parentar, né? E assim, fica pesado, os homens não podem expressar sentimentos, os homens não podem cuidar, os homens quando cuidam são taxados. Então, assim, fica pesado não Sim. só pra gente, mas eu acho que não Sim. fica nem pesado, fica um vazio para eles. Desde que eles estejam dispostos, né, a esse reeducar, do fazer junto, do compartilhar a parentalidade dentro de casa. E nem só dentro de casa, né? Se não vivem juntos, o compartilhar integralmente o cuidado com essa criança. Até a TT, né, a Maria Tereza, que a gente entrevistou, ela depois contando que foi buscar o filho na escola, aí que tinha um pai que chegou assim, eu sou pai do fulano. Aí a mãe, a professora, né, que fica lá, controladora de acesso, mas ele é de qual turma? Quem é o professor? E ele não sabia dizer. E aí ele ficou nervoso, porque ele não sabia, e a moça falou, não posso te entregar uma criança desse jeito, porque eu tenho, sei lá, vamos supor que o nome do menino fosse Gabriel. Eu tenho 300 Gabriéis aqui, como é que eu vou buscar um Gabriel? Né? Então, assim, meio que essa situação onde eles são afastados mesmo do ambiente de ser, né, de ser pai, de paternar, de parentar, que quando ele chega, ele vê o abismo que ele tá ali, que não sabe de nada. E até os seus posts, muito antes disso, muito antes da gente pensar em fazer um podcast, eu repensei até a minha relação com o meu padrasto, porque ele também, eu convivo com meu padrasto desde os 7 anos. É claro que a pressão sobre ele nunca será igual a pressão de uma mulher que é madrasta, né? Mas, assim, de repensar também essa coisa assim, ele não vai ocupar nunca o lugar do meu pai, porque de fato ele não é. É um outro papel que ele desempenha, que ele executa, né? É muito difícil hoje a gente pensar essa questão do educar o ser humano, né? Porque a gente tem que meio que esquecer muita coisa do que foi a nossa base. Porque hoje a parentalidade adequada, ela passa por uma parentalidade saudável, livre de violência, né? E é uma desconstrução diária. Os meus enteados, quando eles chegam aqui, eles já têm uma base educativa, né? Sim. E a gente tenta fazer o melhor aqui dentro. Eu tenho inúmeras limitações com relação a maternar. Maternar sobrinho, afilhado, que tá aqui, lindo, maravilhoso, quando der qualquer problema, tchau, obrigado, vai. E o enteado, o problema fica. Fica, né? É muito difícil para mim, muito. Eu amo, eu cuido, eu dou o meu melhor, mas essas questões, assim, para mim são muito difíceis. Então, assim, eu não quero ser mãe, eu não quero ser responsável por toda uma vida, mas eu sou. Enquanto madrasta, eu sou. Você é. Sabe? Então, esses papéis, eles se fluem muito na nossa sociedade. Mas eu tento estudar, continuo estudando, como eu falo sempre, eu tento sempre dar o meu melhor no papel que eu estou exercendo. Sim. Então, eu tento ser a melhor madrasta que eu posso ser, nunca jamais me comparando com a mãe, porque, gente, é completamente injusto as vivências que o podcast já trouxe sobre a maternidade, elas são muito complexas, elas são muito profundas. Mas é isso, e assim, o não querer ser mãe não é porque eu não gosto de criança,
Mas tem mães que não gostam de crianças, E são mães. Exatamente. que amam os filhos, mas quando Mas- passam da adolescência pra frente, nossa, graças a Deus que eu não suporto criança. Sim, sim. E é muito isso, isso é muito real. E a sociedade também nos cobra isso, né? Quando a gente fala que não quer ser mãe, fala assim, você não gosta de criança? Isso. Às vezes até afasta as Não. crianças da pessoa. Você é a megera. Isso. Você E é às vezes a pessoa- bruxa má da Branca de Neve. Imagina os estereótipos que caem sobre mim, né? Que eu sou uma madrasta que não quero ser mãe, então Nossa eu vou Senhora. cozinhar os dois a qualquer momento. Não, como é que você vive? Porque, meu Deus, deve ser assim. Ai, ai, deve ter cada história. É difícil, mas é aquilo. Como a gente sempre vai ser julgada, acho que a gente tem que ser julgada pelas lutas que a gente escolhe lutar. Essa é a minha Pelas luta, escolhas, né? né? Pelas escolhas. Essa é a minha luta e não é que eu aceito ser julgada, mas ser julgada por ter me escolhido é muito mais agradável do que viver sendo julgada para agradar uma sociedade que não vai estar do meu lado quando eu precisar, mas pelo contrário, né? Que vai estar com os dedos apontados para mim. Todos. E é isso. Nossa, eu acho que, assim, Perfeito. tô assim, maravilhada. Você abriu um universo aqui na minha cabeça, Carol. Cada vez a gente tem gostado Refletindo. muito de fazer de entrevista, porque muita coisa você espera algo e transforma totalmente assim a cabeça da gente. E é pouco tempo, mas assim, é um pouco tempo que dá um sabor e a gente começa a viajar depois E refletir e sobre refletir tudo sobre mesmo. tudo e como, cara, como as coisas são complexas. Quando a gente teve essa ideia de falar sobre maternidade, a gente falou assim, a gente vai meter a cara nisso, o dedo nisso mesmo? Mesmo Aí, não sendo mãe. mesmo não sendo mães, não tenho nem ideia ainda, Eu assim. mesmo demoro pegar um menino no colo. Já falei, é 4 meses, porque eu não sei não. Que negócio mole, né? Também não gosto, não. E olha que eu sou enfermeira, né, Tândara? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô muito, muito satisfeita. Se você quiser falar alguma coisa, Carol, finalizar com algo, você está assim, o espaço é todo seu. Eu gostaria de motivar que as mulheres, né, que estão nos escutando, que elas possam se dar a oportunidade de se conhecer e não para não querer gestar, mas sim para ter a segurança das suas escolhas, para não querer gerar expectativas, né, sociais em si, mas que possam ser livres, que na medida do possível possa ser leve, né, sustentar essas nossas escolhas. E é isso, a gente vai ser julgada, então que a gente seja julgada fazendo algo que nos faz bem. Pelo menos a gente decidiu, né? Teve algum. E não Escolher fazer as nossas lutas. ser julgado por uma coisa que você foi levada ali com a corrente, ou sei lá o quê. Eu adorei, assim, meu Deus do céu. Eu já tô pensando em 1 milhão de outros episódios com você, pra gente Com falar certeza. várias outras coisas, né? Porque Estou bagagem tem super à muita. disposição. E acho que, assim, fechamos com chave de ouro a nossa sequência. E muito, muito obrigada Muito por aceitar obrigada, esse Carol. convite. Perfeito, Eu que maravilhoso. agradeço, gente. Estou à disposição, sempre. E esse Esse foi foi mais mais um um Espetinho Espetinho de de Quinta.